direto de Dublin, exatamente em Myra House, onde tudo começou. Então, nós nos sentimos, assim, extremamente felizes por esse momento, porque muitos têm esse desejo de conhecer a Irlanda. Então, hoje, os veículos de comunicação nos favorecem este momento tão importante. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos acolher, assim, o irmão Patrick e o irmão Felipe. Felipe vai nos ajudar. Felipe, ele é brasileiro e mora na Irlanda. E para a gente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês esta tarde. Beleza. Então, como a Alicia falou, uma grande alegria estarmos juntos, independentemente das distâncias, e vamos aproveitar, né? Quem está começando, está acompanhando essa live agora, começando, ainda dá tempo de compartilhar para que outras pessoas também possam acompanhar esse momento. Então, para a gente não perder tempo, vamos conversando, né? Começando com as perguntas. E a primeira pergunta que gostaríamos de fazer é como o Patrick, ele entrou na Legião de Maria, né? Como foi o seu recrutamento? Como aconteceu? Hello, Patrick. So Valdicelio and Lisa just welcomed you, and they would like to know, how did you join the Legion of Maria? Okay, so I suppose I'll start before I actually came into the Legion of Maria, and it was I wasn't really too involved in the faith as such, although I did believe in God, but I wasn't really practicing, I wasn't a practicing Catholic, one could say. Eu conheci a Legião de Maria, eu não praticava a minha fé, mas eu acreditava em Deus, mas não praticava muito a minha fé. So, but I always had a connection to God. Although I wasn't attending church, I would pray. So I would pray the rosary and so on. But it was when my grandmother died, I got a prayer book that belonged to her. And I started to recite those prayers every night, and my faith started to grow from there. Então, eu tinha alguma conexão com Deus ainda, rezava o terço, né? Mas foi só quando minha avó morreu que eu ganhei um livro de oração que pertencia a ela. So it was when I started to return to church, I also started to pray the rosary, and after a period of time, I started to read religious books and wanting to learn more about my faith. And that's when I came across The Secret of Mary, which is a kind of watered down version of Louis Marie de Montfort's True Devotion to Mary. Então foi quando eu comecei a voltar para a igreja, eu comecei a rezar mais o terço e tive um encontro com esse livro, né? Encontrei esse livro, chegou às minhas mãos esse livro, O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grão de Montfort, que fala, que é o mesmo autor da verdadeira devoção. So it was after reading the Secret of Mary, I actually felt that I needed to do something, because St. Louis Marie de Montfort says that, we must join a religious organization of some sort, and help to do our part for the church. Então, foi quando eu comecei a ler esse livro que eu entendi que eu precisava entrar em algum movimento da igreja. São Luís Maria fala que a gente tem que entrar em alguma coisa, né, para ajudar na igreja. So it was shortly after that. It just all seemed to happen. It wasn't through my own part in joining the Legion, but I was asked to join the Legion of Mary. One day after Mass in the local church here in St. Nicholas de Myra Church on Francis Street. Então, eu fui convidado, na verdade, a entrar na Legião de Maria depois de uma missa, depois de eu ter dado uma missa numa igreja aqui local, pelo que eu entendi, é São Nicolau, São Nicolas, what's the address, Patrick Street? Francis Street. Francis Street. Yeah, Francis Street, yeah. É vizinho então,
Rua de São Francisco. Francisco Street. Yeah. So I came to the first meeting, my first meeting. First of all, I have to say, it was a number of weeks after being invited to the Legion of Maria that I actually built up the courage to go down to the meeting. And my first meeting ever, I felt that I could feel the Holy Spirit present there among the members, and I thought that everyone was too holy for me, that I was not really, I wasn't holy enough to be in their company as such. Então, foi só quando eu entrei na Legião que eu percebi que era um lugar para mim. Quando eu fui no meu primeiro encontro, eu percebi que uma grande ação do Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo em cada membro, e parecia que eles eram muito santos. So, but something kept telling me, I made a decision that I wasn't going to go back down, but then the following week came and I said, something was telling me to go down. And I pretty much felt like that for the first couple of weeks, for 5 or 6 weeks, that I didn't know whether to go or not to go, or will I go down or not go down. But something kept drawing me back. The Holy Spirit, Our Lady, kept drawing me back to the meeting. And eventually então, I just, yeah. Então, eu fiquei saí do meeting, da reunião, achando que não ia voltar mais. Achei que não queria mais voltar. Mas quando foi na semana seguinte, parecia que o Espírito Santo estava me chamando de novo e querendo que eu fosse. E foi assim nas primeiras semanas, repetidamente. Eu não queria mais ir, mas sentia chamado, convidado a voltar. So that's pretty much how I became a member of the Legion of Maria, how I was introduced to it. And I suppose one thing we always say in the Legion of Maria, once Our Lady takes you in under her care, she'll always give you something to do in the Legion. So from the very early days in the Legion of Maria, I was given work to do, so which kind of kept me interested and wanted to come back each week, you know. Então, foi assim que eu me tornei membro da Legião de Maria. Foi, como se diz na Legião de Maria, né, uma vez que Nossa Senhora lhe escolhe para a legião dela, você não fica sem trabalho. E aí, todo dia, toda semana, eu tinha um trabalho diferente para fazer. Isso foi me mantendo interessado e com vontade de voltar na semana seguinte. So I think that's it. Yeah. Oh, Patrick, if you do shorter sentence, I'm starting to forget the Okay, no worries. Yeah. Okay. Valdicélio, go ahead. Conte um pouco sobre a história de Myra House. Patrick, could you tell us a little bit of the history of Myra House? Okay, so I'll give you a little bit of history on Myra House and the actual area, which is Francis Street. It's called the Liberties area of Dublin. Então, eu vou contar um pouco da história da Myra House e da região aqui onde Myra House se encontra. Né? Okay, so the street itself is called Francis Street, named after St. Francis of Assisi. A rua se chama Rua de São Francisco, que foi colocado em honra a São Francisco de Assis mesmo. So it was in 1256 that the Franciscans first came to Dublin, and they actually settled on this spot where Myra House is built. Então foi em 1256 que os franciscanos vieram para Dublin, e foi aí nessa região onde eles fizeram a sede dos franciscanos. So, and it was during, I suppose, it was during the Protestant Reformation that the Franciscan Church was destroyed, so they had to move from this area. Então, durante a Reforma Protestante, né, a Igreja dos Franciscanos foi destruída e eles foram tirados dessa região. So, I suppose then if we fast forward then from you know, the 1700s to I suppose the 1900s, this house was
built Myra House, it was built originally as a factory. So it was a soap factory. They used to make soap. Então, já no século XX, foi construída essas casas que era perto de uma fábrica de estopa. So, and then after it was a soap factory, it became a slaughterhouse as such, a kind of like a butcher's, you know, they used to slaughter livestock out the back, and the meat would be distributed throughout Dublin. Então, depois dessa fábrica de sopa, foi pode dizer, tipo frigoríficos, né? Eram como se fossem coisas de frigoríficos. E eles tinham carnes que eles deixavam na parte de trás das casas e distribuía para toda a cidade de Dublin. So it was in 1916 then that it fell into the hands of Saint Vincent de Paul, and so the Saint Vincent de Paul took it over from, I think, if memory serves me correctly, it was a member of the Ivy Trust, which is the Guinness's family, and they donated the house to Saint Vincent de Paul. Se não me falha a memória, era um membro dos vicentinos que recebeu como doação da família Guinness, né, que é uma família tradicional aqui da Irlanda, que deu como doação para os vicentinos. So, and then I suppose Frank Duff was a member of the St. Vincent de Paul in Whitefriars Street. E Frank Duff era um membro dos vicentinos, né, em outra região da Irlanda. So when Myra House came into the hands of St. Vincent de Paul, Frank Duff went from Whitefriars Street over to Francis Street. Então, quando Frank Duff, quando os vicentinos receberam a casa, a Myra House, o Frank Duff, que era de outro grupo da Legião dos vicentinos em Dublin, se mudou para o grupo dele mudou para Myra House, que é onde os vicentinos tinham acabado de assumir. So, and it was through working with the St. Vincent de Paul that Frank Duff realized that there was as well as being a need to feed people, to physically feed people, there was a real need to feed people spiritually. Então foi pelo trabalho dos vicentinos que o Frank Duff percebeu que as pessoas elas necessitavam de um alimento espiritual, né? Que elas também, além do material que elas recebiam dos vicentinos, elas também precisavam de um auxílio espiritual. So that's really that's Frank Duff and Mrs. Kerwin, who was a member of the St. Vincent de Paul as well. They got together and they decided that Frank Duff, Mrs. Kerwin, Father Tober, and other young women all got together, and they decided that they would have to do something to help people in their spiritual growth. And really, that's how the Legion came about. The first meeting was set, and for the 7th of September, and that's and then I suppose the rest is history. There, the Legion. That's where the Legion had its foundation. Então foi depois de perceber isso que o Frank Duff se reuniu com a irmã Carol, né? E eles se juntaram com outras pessoas que estavam interessadas também nessa questão de dar um alimento espiritual e tiveram a primeira reunião no dia 7 de setembro, aí na Myra House, e o resto é a história da Legião, né? Foi aí que tudo começou. So the Legion for a number of years was in the house here, but for a short time they actually left Myra House. So there was no Legion in Myra House. Então, no começo a Legião ficou lá na Myra House, depois por um período curto de tempo a Legião não ficou se reunindo na Myra House por um tempo, e depois retornaram. Yeah, and I think it wasn't until 1960s, in the 1960s, that the Legion actually returned to Myra House. Então foi só na década de 60 que a Legião de Maria voltou para Myra House.
Então ele disse que foi um curto período, então não foi tão curto, né? 40 anos. Ok. Como é viver em Myra House, justamente onde nasceu a Legião de Maria, um local tão especial, ou seja, o coração da Legião, né? Como é viver nesse ambiente histórico e tão especial? So Patrick, how is it like to live in such a place with very important, like the heart of the Legion of Mary, where everything started? How is it to live up there? Yeah, well, I don't actually live in Myra House, but I live close by. So I live on a street just around the corner. But Eu it's great. não, na verdade, eu não moro dentro da Myra House. Eu moro numa casa muito perto, aqui na rua ao lado. So it's great because this part of Dublin is a it has its roots deep in Catholicism, and we usually have a statue of Saint Patrick in Myra House, but it's not up at the moment because even legend says that Saint Patrick would walk these streets in the baptizing people way back when in the second and third century. Então, aqui nessa rua, essa região, ela é muito importante. Ela é uma região que tem raízes profundas católicas, né? Então tem até uma lenda que fala que São Patrício costumava andar nessas ruas aqui, já antigas no tempo dele, batizando as pessoas. Então eles costumavam ter uma estátua na Myra House de São Patrício, né, em lembrança desse acontecimento. So there's something really special about the house, when visitors come in, even if they aren't even practicing their faith or they're not too involved in their faith, they always say, they come into Myra House and they always say there's a lovely feeling about this house, and yeah. Então, tem algumas pessoas que só de vir visitar a Myra House, mesmo pessoas que não têm religião, não têm prática da fé católica, só de entrar na Myra House, muitos têm uma sensação boa, assim como se tivesse algo realmente espiritual, especial ali. So, and I suppose it's something that maybe a lot of legionaries in Dublin, and not just Dublin, but in Ireland, we probably don't realise the importance of Myra House, I suppose. And we're so lucky and blessed in a way to have it. Because not only did the Legion start here, but also, Frank Duff would have worked in this house. He would have done his apostolate from this house in the early days of the Legion, and so on. And not only that, em Dublin, a gente não percebe o quão sortudos nós somos, tão abençoados nós somos de ter a Myra House, né? Porque nós temos a graça, né, do Frank Duff ter trabalhado aqui, ter iniciado os princípios do apostolado aqui nessa casa. And I think I'm not 100% sure on this, but some say she was, some say she wasn't. But supposedly Edel Quinn was once a member of the Presidium in Myra House. Então, uma coisa que eu não tenho muita certeza, mas alguns falam que sim, outros falam que não, mas aparentemente Edel Quinn fez parte do grupo que se reunia na Myra House. Yeah. So we're so lucky to be blessed with with all those people that have come through the doors of Myra House, and the likes of Frank Duff, Edel Quinn, Mrs. Kerwin, and I'm even sure the likes of maybe Alfie Lamb might have even been in this house at one stage, Então, nós somos muito abençoados mesmo. A gente não sabe quantas pessoas santas, né, que já passaram pelas portas da Myra House, né? Frank Duff, Edel Quinn, Sister Carolyn, a irmã Carolyn, talvez até Alfie Lamb, né, tenha passado por ali em algum ponto da vida dele, né, já que ele era da Legião em Dublin. And not only that, like there's a great
a lot of vocations have come from the house as well. And there's a lot of young men that came into Pisidia in Myra House that have gone on to the priesthood. So it's a very special house. Tem não somente isso, mas também tem muitos homens, né, que vieram para cá e passaram um tempo aqui, né, talvez como membros, e depois abraçaram o sacerdócio, né? Então muitas vocações também saíram dali, da Myra House. So the statue you see behind me here. Essa imagem que você vê aqui atrás de mim. No, this statue, the statue of the Sacred Heart, was bought by Frank Duff. Essa imagem do Sagrado Coração foi comprada pelo Frank Duff e trazida para ele. He bought it in 1918, which was 3 years before the foundation of the Legion of Maria. Ele trouxe isso para a Myra House em 1918, 3 anos antes do início da Legião de Maria. So, as you can see, legionaries used to, well, not just legionaries, it was custom for when people visit the house that they would always kneel and say a short little prayer and touch the statue. So, tem um costume que as pessoas, quando vão lá, não só Frank Duff, mas outras pessoas, que vão e tem o costume de ir lá e se ajoelhar diante dessa imagem e fazer uma oração ali. So we still try to keep that tradition going today, because we like the house to be, when people come to visit the house, we like it to be, as well as being, in Ireland we have a thing where buildings are, the government, they put protection orders on buildings. So Myra House is a listed building and a protected building, which is put on it by the state. So we get a lot of people coming to visit the house, to visit it just because of its architecture and because of its age and its condition, as a historical thing. But we like people to come to the house to pray and to try and encourage people to pray. Então, aqui na Irlanda tem um costume, que eu acho que também tem no Brasil, que é dos prédios tombados. Aqui, não sei se o nome seria tombado, acho que em inglês a gente chama listados, mas a ideia é parecida. O que é? É uma lista, né, que fala de tudo que tem nessa construção e que não pode ser mudado, né? Então, vem muitas pessoas visitar a Myra House pela sua arquitetura, mas nós gostamos de manter a tradição das pessoas sempre virem rezar diante do Sagrado Coração de Jesus. Interessante. Uma questão que surgiu relacionada um pouco ainda à história, se ele souber e puder responder rapidamente, seria interessante. Patrick, there was this question came up here, and then, like, we don't know if you know the answer, but if you could give the answer for that. What works Miss Caron did in Myra House, and what important was to be the first Legion's president? So, I think Mrs. Kerwin beforehand, she used to run, Mrs. Kerwin and the women used to run a kind of a breakfast club for young young kids in the area. But it was what? Sorry, my apologies. They used to run a breakfast club. So breakfast club. Yeah, breakfast club. So young kids would come to the house and they would get their breakfast in the morning before they would head off to school and things like that, like, you know. So kind of like for poor So então a irmã Karen, ela costumava organizar clubes de café da manhã, ou seja, para crianças pobres que não tinham condições, eles iam para a Myra House e aí eles ganhavam café da manhã. So, and then when it was through the work at St. Vincent de Paul that they realized that a lot of these kids didn't really need to be getting fed. A lot of them came from. Então, através do trabalho dos vicentinos, eles perceberam que algumas dessas crianças não precisavam de alimento material. So they started to run catechism classes for kids. Então eles começaram a dar catequeses para crianças. Yeah. So then, I'm not too sure if the first works of the Legion of Mary, the first group, was they visited. It was called, it's St. James's Hospital now, but it was the
the Royal Reunion Hospital, I think, and that was the first works of the very first legionaries. And they used to visit the cancer patients in that hospital. Now, I'm not too sure if Mrs. Kerwin visited the patients with them, but that's what the first works of the first Legion of Mary was. Os primeiros legionários, um dos primeiros trabalhos da Legião de Maria, quando a Legião começou, eram visitar um hospital que hoje se chama St. James. E esse hospital, eles visitavam os pacientes de câncer, né? Então, eu não tenho certeza se a Sister Carolyn era parte desse trabalho, mas esse era o trabalho dos primeiros legionários. And I think Mrs. Kerwin kind of ran the women's side of the St. Vincent de Paul, so she was the most likely candidate to look after the girls as the first president of the Legion of Mary. Ela era já a chefe, não sei como é que chama nos vicentinos, né? Das reuniões de grupos femininos dos vicentinos. E por isso ela seria a pessoa ideal para poder cuidar dos trabalhos da Legião de Maria, para cuidar das meninas, das crianças, ao lado da Legião de Maria. Okay, let's move on. Como é conviver com pessoas que conheceram Frank Duffy? Tem alguma coisa, algum ponto forte que eles já falaram para você sobre Frank? Patrick, how is it to live with people that actually met Frank Duffy, and what's the like? What most strikes you, like when you think about it, like what have they told you that really caught your attention to his personality? Well, I suppose we're really blessed here in Dublin, and in Myra House in particular, they still have members of the Legion of Mary that actually knew Frank Duff, and not only knew Frank Duff, but were close friends of Frank Duff. Então nós somos muito abençoados aqui na Legião de Maria de Dublin, mas principalmente aqui na Myra House, porque nós temos vários membros que conheceram mesmo Frank Duff e conheceram de forma mais próxima, né? So, as I'm sure you can imagine, there's plenty of stories, but I suppose like out of all the stories that you hear from Frank Duff, you hear about his human side, because sometimes, you know, we can read up about religious people and we just read about their faith and how and all the good works that they do, but we never actually read about the person themselves. So I suppose quando nós lemos sobre pessoas santos da igreja, a gente sempre lê sobre a fé deles, né? Mas o interessante é que aqui, como eu conheço pessoas que o conheceram pessoalmente, a gente ouve muito sobre o humor dele, né? Sobre as coisas interessantes sobre ele. So, I suppose Frank Duff was a small man, you know, and which I'm quite small as well. So, então o Frank Duff era um homem, não era um homem muito alto, e eu também não sou muito alto. But I suppose one of the most striking things about when people talk about Frank Duff, they say that when he was speaking to you, no one else mattered. He gave you his 100% of his attention. Então, uma das coisas que as pessoas falam sobre ele é que quando ele estava falando com alguém, ninguém mais importava. Ele lhe dava ali toda a atenção. Yeah. So, and you know, he was a man as well. That you know, there's some wonderful stories about him. Like, you know, but there's one like he was so. You know, sometimes if you read it, if you were to read just up on his spiritual works, you forget that he was a person as well. You know, with real feelings and real emotions, just like everyone else. Quando você lê sobre o Frank Duff, às vezes você vê sobre os seus trabalhos espirituais, você esquece um pouco que ele era um ser humano, como todo mundo, com sentimentos, com emoções, com
essas características humanas. There's there's stories of he used to love going cycling on day trips, and they would travel around the country and so on. And ele amava andar de bicicleta ao redor do país, né? Fazer dia de viagem de bicicleta. But there's even stories of there's a legionary here called Enda Dunleavy, and he's a member of a presidium here in Myra House. I'm also a member of the same presidium, and Enda and Frank Duff had a kind of father and son relationship. Aqui nós temos um membro do meu presídio, do qual eu faço parte, que se chama Enda. Ele tinha uma relação muito boa com o Frank Duff, de pai para filho. And Enda has some amazing stories to tell about Frank Duff. And Frank Duff was minding his grandchild one time, and his grandson, and the grandson actually went to the toilet on Frank Duff, and, Então, uma vez Frank Duff estava cuidando do netinho do Enda, e aí o netinho dele acabou fazendo as necessidades em cima do Frank. But not only that, there's other stories that, I remember Enda telling us a story where his house was broken into. Frank Duff's house was broken into, and he had gotten this gift of some kind of a club, kind of off a legionary from Africa. They sent it to Frank Duff, and it was some kind of a club, walking club that you hit things with, Frank Duff's house was broken into, and Frank Duff, when they were asking him the next day what happened, he said, "Oh, Usher, don't worry, I chased them off with the club," So I didn't get that, Patrick. What did you say? The house was breaking down. Yeah, so there's the story of Frank Duff. One time his house was broken into. Where he lives there, robbers came and tried to steal his stuff. Yes. Yeah. So, but he had gotten this gift of a kind of a club, like a caveman club type thing, of these African legionaries. So, but Frank Duff actually chased off the robbers with this club, and it just shows that he had a real human side to him as well, and that he, Let me try to translate that. Yeah. Então, ele está falando que teve uma vez que umas pessoas invadiram a casa dele, e ele Frank Duff tinha ganhado uma ferramenta dos legionários da África. E aí o Frank Duff disse que botou os malandros para correr com esse negócio. Eu acho que é tipo uma espécie de machado, sabe? E botou os assaltantes para correr com essa ferramenta. And it's just we're so lucky here in Dublin to have so many legionaries that were part of Frank Duff's life, and they can share his story with us, because at some stage these legionaries are not going to be with us for much longer. A lot of them are in their late 80s, early 90s, and it's up to us, the younger legionaries, to continue to find out as much as we can about Frank Duff, so that we can promote his cause more and share his life with others as well. A gente é realmente muito abençoado por ter essas pessoas que conheceram Frank Duff aqui na Irlanda. E só que essas pessoas também já estão com idade avançada, já estão com mais de 80 anos, né? Então já quase 90, né? Alguns já passaram de 90. Então para nós legionários, né, é muito importante que a gente possa sugar o máximo que a gente puder deles, para poder passar para frente, para poder defender a causa da sua beatificação, canonização, porque daqui a pouco eles não vão estar mais conosco. Valdir, sério, você está no mute.
Uma pergunta também rápida, até relacionada a isso. Da fundação da Legião de Maria até os dias atuais, existe alguma arrumação do altar que ainda permanece? Existe lá, né? Na série do Contilho ainda existe o altar, né? Original. Existe o altar original com acho que imagem original. Isso. Mas eu vou deixar o Patrick responder. Patrick, there is this question here. We actually already answered, but I'll let you know. They are asking from the foundation of the Legion of Mary, like from the first meetings until now, is there any part of the altar that still belongs to the Legion, that's still there in the Legion? We've mentioned the altar, the first altar set up for the Legion of Mary for the first meeting. Yeah, so the altar, we still have the original altar. It's over in Concilium headquarters. So the original statue, the vases, the tablecloth. The only addition to it now is that there's a vexillum was added to it, but the original altar is still there. Yeah. Sim, nós temos ainda sim o altar. Tem o altar, tem a toalha do altar, os vasos e a imagem de Nossa Senhora. A única coisa que foi adicionada foi o vexílio. Ok. A próxima questão. Como a gente sabe que, por ser a origem da Legião de Maria está na Irlanda e Dublin, né? Todo o trabalho de promoção da causa, né, começa aí. Mas a gente gostaria de saber um pouco mais, assim, de forma prática, né, o que se tem feito na promoção da causa, das 3 causas de beatificação de Frank Duff, Delkin, Alf Lamb, o que é que, na prática, assim, no dia a dia, se tem feito? So, Patrick, we'd like to know, being the Dublin and Ireland, the headquarters of the Legion of Mary in the world, we'd like to know what's being done practically, in practical terms, for the beatification and the cause of beatification of Frank Duff, Edel Quinn, and Alfie Lamb here. Okay, so there's a number of things going on at the moment. I think they've just finished completing reading the 33,000 letters that Frank Duff wrote throughout his life. Então nós acabamos de ter várias coisas acontecendo. Uma das coisas que nós já acabamos de finalizar foi a leitura das 33.000 cartas do Frank Duff. So, and there is an apostolator appointed to the cause of Frank Duff, who was actually who was working with Concilium, and a Irish historian called Evie Monaghan, I think her name might be, and they're working on Frank Duff's cause at the moment. So we're hoping. Tem um postulador da causa que foi nomeado agora, ele é um historiador irlandês que está trabalhando junto com o Contílio para poder colocar toda a documentação junta para ser enviada. So we're hoping that over the next year or so, that that the apostolator that has been appointed to work on the cause of Frank Duff can go back and maybe get things moving a little bit more on his cause and bring him up to the next step, I suppose. But the thing that Frank really needs is a miracle, and so I suppose it's up to us legionaries to promote his cause and to get that prayer out into as many hands as possible. So because the more people that are praying it, the more likelihood that a miracle will happen. Sim, aqui agora esse ano, talvez no próximo ano, já vai estar tudo organizado para poder o postulador da causa enviar, o vice-postulador da causa, eu não sei, ele falou postulador, tá? Para enviar a documentação necessária, todo o relatório que precisa ser enviado. No entanto, a coisa principal que precisa acontecer é o milagre. Então, para nós, legionários, a importância de nós pedirmos, né? Fazermos as orações e pedirmos os milagres, porque eles são necessários para que isso acelere o processo.
Eles também, em relação a entregar o quanto o máximo de possível pessoas rezando, né? Exato. E estender a oração, entregar o máximo possível de pessoas, porque quanto mais gente pedindo, a chance de ter, né, milagres é ser maior. Exato. So, anything else? Oh yeah. So as well as that, there's, to be honest, I'm not too up on Edel Quinn, but I know there's an apostolator appointed to the cause of Alfie Lamb as well, and I believe that they are going through his records. They were up until last year, but I don't know what way. I haven't heard anything since the outbreak of COVID. But as well as that, we do a number of things locally. We all try to organise masses locally for the causes, and we promote them. Frank Duff always said to carry a couple of miraculous medals in your pocket to hand out to people that you might meet. But we always say carry a couple of prayer cards for the causes in your pocket as well, that you can give out to random people that you might meet on the street, or at a bus stop, or in work or something. Então, eu não estou muito por dentro do que deve ser feito em relação à causa da Edel Quinn do Alfie Lamb. Não estou muito por dentro dos acontecimentos. No entanto, eu sei que já foi apontado um postulador da causa, tanto para Alfie como para Edel Quinn. Mas a gente não teve mais nenhuma atualização. Eu, pelo menos, não tive nenhuma atualização depois que começou o Covid. Mas o que a gente faz aqui, principalmente, é andar com os santinhos no bolso para poder distribuir entre as pessoas que a gente conhece e pessoas na rua, para poder promover as pessoas a conhecerem, pelo menos, eles, para que possam rezar por eles, pedindo sua intercessão. Ok. Então, a próxima pergunta o manual, ele diz que os jovens muitas vezes trabalham duro e não têm tempo livre para o apostolado. Então, como é ser um jovem, trabalhar duro e ter tempo para o apostolado? Frank Duff says that sometimes young people have to work hard and don't have time to do the apostolate. So how is it for you, being a young man, to work hard and have time to do the apostolate? It's funny, because that's a hard question, because you do work, but it's like the Legion sucks you in, and it's like Our Lady. If you're willing, Our Lady will find the time and a way for you to do the things that she wants you to do. Because let me start translating here. Essa pergunta é uma pergunta engraçada. Realmente a gente trabalha, mas aí Nossa Senhora dá um jeito. Nossa Senhora arranja o tempo para a gente poder fazer as coisas da Legião. So, when I joined the Legion, at first it was a 1 weekly meeting with 2 hours work, and over time. Quando eu entrei na Legião, era apenas uma reunião de 2 horas, uma reunião por semana e um trabalho de 2 horas. Yeah. So over the course of my time in the Legion, I attend now probably 4 or 5 meetings, extra meetings a month, and of course you're always doing that little bit extra. Sometimes the 2 hours work maybe turns into 3 or possibly 4, but as I said, if you're willing to give the time, Our Lady will find the work for you to do, Então, depois com o tempo, eu comecei a fazer 4, 5 reuniões extras todo mês, mas quando a gente decide, quando a gente tem o desejo, tem a disposição de dar o tempo para Nossa Senhora, ela faz aparecer tempo. But just Frank Duff was always he always said that there has to be a balance, that it can't be too much. There has to be an element of leisure involved in it as well. And I suppose Frank Duff diz que tem que ter um equilíbrio.
Tem que ter um pouco de lazer também, não pode ficar muito concentrado também, 100% na questão do trabalho. And I think that's the beauty about the Legion of Mary, because when you join the Legion of Mary, you don't just join a prayer group, or you become part of a kind of a family of legionaries. And so there's always that social aspect to it as well. Being in the Legion of Mary has a great social aspect to it. Então, eu acho que essa é a beleza da Legião de Maria, porque quando você entra na Legião, você não fica só... não é como se fosse num grupo de oração. Você, na verdade, você está entrando na Legião e começa a fazer parte de uma família. E aí você começa a ter a parte social, né? O aspecto social dessa convivência. Como a Legião de Maria, então, pode atrair a juventude, né? Nesses tempos de grande indiferença religiosa? A gente sabe que é um desafio, mas a gente sabe que não é impossível. Mas na sua visão, Patrick, o que é que a gente pode, como é que a Legião, né, pode se tornar atraente para essa juventude de hoje em dia? So, Patrick, now we live in a world with very strong indifference of religion. People don't practice their faith anymore. And then what do you think the Legion could do to attract more young people to the faith and to the Legion? Okay, so at the moment here in Dublin, we have a committee called Days of Patria, and it was originally set up to try and attract young people into the Legion of Mary. So aqui na Legião de Maria da Irlanda, a gente criou um comitê chamado Deus et Patria, em que nós fazemos alguns trabalhos para tentar engajar as pessoas mais jovens na Legião e na fé. It's a committee set up of young legionaries, and we organize events, different events throughout the country, and mainly conferences, religious conferences on Mary, and we also organize social events, like we might have social evenings for young people, to try and bring people back into the faith, or those who are into the faith, that they might come and join the Legion of Mary. Então esse comitê é organizado por membros jovens da Legião, que fazem reuniões, fazem palestras, né, conferências sobre Nossa Senhora, com a intenção de atrair as pessoas ou de volta à fé, se eles eram católicos, ou pessoas de fé para entrar na Legião, ou mesmo pessoas que não tinham nenhuma fé e abraçar a fé católica. E também fazem eventos sociais da noite, assim, por exemplo, social, aquele que eu falo aqui é de socializar, né? Chama as pessoas para ir juntos, os jovens, para ir em algum lugar à noite, fazer alguma coisa juntos. But it is hard to try and evangelize the young, because right now in Ireland, and not just Ireland, in many places in the world, in Europe, the Western world in particular, faith is not really, it's not really being practiced in homes or in schools. So the younger people have less knowledge of their faith. É muito difícil evangelizar os jovens, porque as famílias já não falam mais, já não praticam mais a fé. Então, aqui no Ocidente, a gente percebe esse problema muito claramente. I suppose, we just have to keep reaching out and trying to, try to bring the faith to these young people, because what's happening a lot of times is we see it here in Ireland that, after they leave primary school, they don't really have any connection to the church at all. So, então a gente tem que continuar indo ao encontro deles e trazendo a fé para as pessoas, né? Aqui mesmo na Irlanda, já as escolas primárias já não ensinam, já não tem mais catequese, já não ensinam mais a fé. So my own group here, we do an apostolate in Temple Bar, which is it's like you'd be familiar with Temple Bar in Dublin. And we try and reach out to as many young people as possible in Temple Bar, and we're probably the only contact we have
that's shared in their faith with these young people. Because if they don't, once they leave school, they have no kind of association with the church whatsoever. Então, a gente aqui no meu presídio, a gente tem um trabalho de evangelização que é numa região de Dublin, chamada Temple Bar, que é uma região muito popular, onde muitos jovens vão para lá. Então, ali é um lugar onde provavelmente é o único lugar onde eles vão ouvir falar da fé, porque eles não têm nenhum interesse na igreja. Então, o nosso ponto de contato com eles é ir lá, no centro, onde tudo acontece. And I think as well, with the advance in technology and media, I think social media is a great way for reaching out to young people as well. So through Facebook and all the various different types of platforms, it's a good way of reaching young people. Então, hoje com a tecnologia, a gente também tem as mídias sociais, as redes sociais, para poder entrar em contato com essas pessoas e evangelizar, né? No Facebook, Twitter, Instagram. Acredito que a próxima questão já que seria a próxima questão já foi respondida, né? Que justamente são desafios enfrentados na evangelização. Então ele já acabou respondendo também, de qualquer forma. You have already answered my next question, because I was going to ask the challenge of the evangelization of new people. You have already answered that. Então, a próxima pergunta, então, como aí na Irlanda vocês estão se preparando para o centenário? So the next question is, how are you preparing to the Centenary of the Legion of Maria in Dublin? Yeah, so we've had a number of plans in place, but with COVID, we don't know whether they're going to go ahead. But nós tínhamos vários planos, mas aí com o Covid a gente já não sabe mais se eles vão acontecer. So Concilium has a number of events organized, but they've also asked each curia to organize local events for local people. So my own curia here in Myra House we were planning on having some kind of a street festival outside Myra House, for people então, to aqui o Contílio está organizando alguma coisa, mas eles estão encorajando as cúrias locais para fazerem eventos próprios. Aqui na minha cúria, nós estamos planejando fazer um festival na rua, na frente da Myra House. Okay. And as well as that, we want to have the house open more. That's why nós também queremos que a casa fique aberta mais frequentemente. So we want more people to visit it throughout the year, and we want to, we want to open it up that to share the house with other people, and to try and, if people see the house, if they find out all the stuff that has gone on, like Frank Duff, if they find out about Frank Duff's life, Adele Quinn, Alfie Lamb, and if we can share all that with people for the centenary and just make them more known and make the Legion more known, and to try and get new members into the Legion, I think that would be the best thing we can do for the centenary. Então a gente está trabalhando para conseguir deixar a casa, para trazer mais visitantes à casa nesse ano, né, para poder fazer conhecidos os membros da Legião que estão em processo, né, e também para que as pessoas conheçam a Legião, né. Então todas essas pessoas que queiram visitar a casa da Myra House vão vir e ter um conhecimento da Legião, porque nós acreditamos que o maior presente que a gente pode dar para a Legião no seu centenário é mais membros. Que seria a nossa última questão, antes de Patrick mostrar um pouco da casa, é uma mensagem, né, que ele poderia nos dizer assim, para a juventude legionária, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, nesse ano do centenário. Que mensagem ele passaria para a juventude legionária? Patrick, so before you show the house, we'd like to ask you to say a message to the legionaries who might be watching that around the world, not only in Brazil. So could you leave us a message about anything that you'd like to share with us, legionaries? Centenário, né? Especialmente o centenário. Especially because of the centenary of the Legion. Well, I suppose for
you know, for a lot of people, the Legion has become their life, you know, and it's for myself, it's become a big, huge part of my life. And então, para muitas pessoas, a Legião de Maria se tornou parte da sua vida. E certamente isso aconteceu para mim também. A Legião agora é parte da minha vida. And I suppose just to keep working, to keep going with the apostolate, and you know, to make Frank Duff more known, Idel Quinn, Alfie Lamb, and not just Frank Duff and Idel Quinn and Alfie Lamb. There's lots of legionaries throughout the world that have done great things, and we need to make them more known as well. And just to keep going with the apostolate. Então é importante manter o trabalho, manter o apostolado e também promover não só as causas do Frank Duff, da Idel Quinn, do Alfie Lamb, mas também de muitos legionários que talvez tenham feito grandes trabalhos ao redor do mundo e que não são conhecidos. Então, gostaria muito que as pessoas mantessem o trabalho, mantessem o apostolado. And one other thing would be to try and invite one person to join the Legion of Mary. Então, a última coisa, tente convidar pelo menos uma pessoa para a Legião de Maria. Yeah, if everyone could bring one person into the Legion of Mary for the Centenary, I think that would be an amazing gift to Our Lady. Porque eu acho que se pelo menos todo mundo conseguisse trazer pelo menos uma pessoa para a Legião de Maria, seria um presente imenso para Nossa Senhora no Centenário da Legião. Verdade. Ok. Então, Patrick agora pode mostrar para a gente a casa. Patrick, could you show Myra House a little bit for us? Okay. So what I'm going to do is I'll bring you outside first, and I'll show you the front of the house from outside, if that's okay. Yeah. Yes. Eu vou trazer vocês primeiro para fora da casa, vou mostrar vocês de fora e depois a gente entra e vê a parte de dentro. Can you see the front of the house? Yes. Você consegue ver a frente da casa? Sim. So that's the front of the house. You can see the statue of Our Lady in the window. And I mean, the statue of Our Lady is so important because the amount of people that actually, when they're walking by the house, they might genuflect or bless themselves or say a short little prayer to Our Lady. Aqui tem a imagem de Nossa Senhora na frente da casa, e essa imagem é muito importante, porque muitas pessoas passam aqui e aí se benzem, né, fazem pequenas orações ejaculatórias, pessoas às vezes se ajoelham, fazem reverência. Então, é muito importante essa imagem aí. So, this is the statue of the Sacred Heart of Jesus that Frank Duff bought in 1918. Essa aqui é a imagem do Sagrado Coração de Jesus que Frank Duff trouxe em 1918. So this statue, at the time when Frank Duff bought this statue, the local parish priest was doing a project in the area, and they were enthroning all the homes to the Sacred Heart of Jesus. So Frank Duff took part in that project, but the Myra House was actually enthroned to the Sacred Heart of Jesus in that year, in 1918. Então, quando o Frank Duff comprou essa estátua, o pároco local estava fazendo um projeto de fazer o entronamento, acho que fala assim em português, né, a entrada ali do Sagrado Coração de Jesus nas casas. Entronização. Né, do Sagrado Coração de Jesus nas casas. Então, o Frank Duff comprou e Myra House foi parte desse projeto, onde o Sagrado Coração de Jesus foi entronizado. Eu não sei qual foi o verbo correto. Entronizado. So we continue that project every year. We do a similar project where we travel, we work the area, and we try and enthrone as many homes to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary as possible.
Então a gente também tem esse projeto que a gente vai na casa das pessoas e tenta fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas das pessoas, o máximo possível. So this is I'm up in the meeting room here now on the second floor. So if you can kind of see around, esse é uma sala de reuniões no segundo andar. So this is in this room. This is the room where Edel Quinn would have attended her presidium meeting. Esse é a sala que Edel Quinn teria se reunido nas reuniões da Legião. So, as you can see, there's a large picture here of Pope Pius. Can you see? We can see only half of it. Aqui tem uma foto, tem uma imagem do Papa Pio, mas eu não sei qual Pio. Deixa eu ver. All right, turn on the light, maybe. Is that any better? Ok. É melhor, mas eu não consigo ver o rosto ainda. It's better, but I can't see the face. Is that Pius X? Pio. Hello? So, yeah, can you hear me? Is this Pius the 12th? Do you know which one is this? Yeah, so it's Pius the 12th. Yeah. Pio 12. Imagem de Pio 12. Okay. Yeah. So, I'm going to show you just the backyard here, but I don't know if you can see too much there, but just over there on the wall, there's a plaque, and that's where the actual first Legion of Mary meeting took place. Aqui no quintal, que você pode ver, tem ali naquela parede, tem uma placa, onde diz que ali foi onde foi o lugar da primeira reunião da Legião de Maria. Okay. Eu e o Vaz de Série estivemos lá. Sim. So we have a beautiful picture here of Edel Quinn. Uma imagem de Edel Quinn, uma pintura. And this picture here is a picture of Father Toher, who was the priest who actually attended the first Legion of Mary meeting. Esse aqui é o padre, eu não entendi o nome dele, mas é o padre que frequentou, foi para a primeira reunião da Legião de Maria. What's his name again, Patrick? Father Toher. Father Toher, yeah. Padre Toher. Yeah. So this room here is our main Curia meeting room. So hang on, I just turn on the lights, but the light is not too great in here. A Curia Antilla Domini, né? Antilla Domini, yeah. Então, Antilla Domini, yeah. So this is our Curia. Essa é a sala da reunião da Curia Antilla Domini. Sorry? I'm just translating. Oh yeah, so at the moment it's being painted, as you can see. There's some work going on, but this would be where... Está sendo pintada, por isso que tem alguma bagunça aí, tem um trabalho acontecendo de pintura. So this would be where our Curia meeting would take place each month. É aqui que nossa Curia se reúne todo mês. So here we have an altar. So this altar here, I don't know if you can see. Hang on now, maybe. It's upside down. Okay, it's upside down. Yeah. So the altar here was given to a donation to the Legion of Mary from the monks in Mount Melleray. For any of you that might not know, Mount Melleray played a huge part in Frank Duff's faith formation, because it was in Mount Melleray that Frank Duff discovered. He had read the True Devotion of Mary 2 times, and he couldn't quite grasp what the True Devotion of Mary was. So he went on a retreat to Mount Melleray,
and I was in Mount Mellery, he asked one of the night porters, did he have a book on Our Lady? And the night porter gave him a book. I forget the name of the book now, but it was basically a book on Our Lady. And Frank Duff read that book. Maria. The Knowledge of Mary. The Knowledge of Mary? The Knowledge of Mary, yeah. The Knowledge of Mary, yeah. Tá, então, esse altar, ele foi doado para a Legião de Maria por um padre do Mount Mellery. O Mount Mellery é um lugar muito importante para o Frank Duff, porque foi lá que ele já tinha lido 3 vezes o livro da verdadeira devoção e não conseguia entender. Então, lá ele recebeu esse livro de um amigo chamado O Conhecimento de Maria. E foi aí que ele entendeu o mistério da verdadeira devoção. So after he had read the Knowledge of Mary, he got a deeper understanding of what the true devotion of Mary was and what it was all about. Depois de ele ter lido o Conhecimento de Maria, ele teve um conhecimento profundo do que era a verdadeira devoção e do que isso envolvia. So as a kind of memory to Mount Mellery and Frank Duff, the Mount Mellery donated this altar to the Legion of Mary and to Myra House, and that's why it's here in the house as such. Então, por causa dessa ligação do Frank Duff com o Mount Mellery, a Legião recebeu essa doação do altar. So that's pretty much the house. There's 2 floors upstairs, but one is only a kitchen, and the other one is there's only 2 rooms. One is a kitchen, one is a bathroom. So I don't think we need to. Então, aqui essa é a casa da Myra House. Tem só mais um andar lá em cima, mas só tem mais 2 quartos lá em cima, que é uma cozinha e um banheiro. Eu não acho que vocês precisam ver. So we do have an exhibition room, but it's being redone at the moment for the Centenary. So at the moment there's nothing in here other than it's just an empty room at the moment. But this would normally be our exhibition room. We would have it draped out with flags and posters and pop-up banners and so on. Então, nesse quarto aqui, nessa sala, é onde nós temos geralmente exibições, com banners, com bandeiras, com fotos, mas está em reforma por causa do centenário. E está vazio. But at the moment it's sorry. It's been redone with, new banners and pop-up banners and so on for the Centenary. Então, no momento está sendo feito novos banners e coisas adicionais para o centenário. Só mostrar o que o quadro o pessoal estava perguntando do primeiro altar. Só rapidinho para aqui. Share screen. Cadê? Tela inteira. Coisa. Você consegue ver? Tava vendo, mas agora não estou mais. Tá vendo? Agora sim. Que algumas pessoas perguntaram, né, sobre se o altar legionário estava em Myra House, e é só para mostrar que Patrick, o está is just showing the first altar. Because people asked if it was in Myra House, but it's actually in Continuum Rome, right? It's in Continuum, yeah. They keep it in Continuum, yeah. Yeah. Dá um zoom, Valdicelli, que não dá para ver muito bem aqui no celular. Não. Tá. Okay. Ver. Tá melhor? Tá. Okay. Aí ele falou que o que não tem de original é justamente o vexílio, né, que foi criado depois. Isso. So the only thing that's not original is the vexillum, right? Yeah. A toalha permanece, né? Ele falou, a mesma. Yeah. The cloth.
the cloth and I think the vases and the candlesticks are original, and it's just the only new addition would be the effect. Então, até os vasos, as cores os castiçais são todos da época. A imagem. Aquele compartilhar, e acredito que é isso. O tempo passa rápido, mas muito bom, muito enriquecedor, com certeza. É um momento histórico e espero que as pessoas possam aproveitar. Emocionante também, uma alegria. E como o Patrick falou, a Legião é uma família, né? Uma grande família, e a gente se sente assim onde chega, independente se a gente vai aqui no nosso bairro vizinho, no estado vizinho, cidade vizinha, ou é outro país, a gente sempre se sente acolhido uns aos outros na Legião de Maria. Então, acredito que a gente, como filhos, né, espirituais de Frank Duff, a gente é nada mais justo do que promover sua causa e que trabalhar para que ele seja santo, né? Então, a gente agradece justamente ao Patrick, a Felipe, pela disponibilidade de nos compartilhar esse momento tão importante para a gente no ano do Centenário. E fica esse desafio, né? Que cada legionário, possa fazer ao menos um recrutamento, né? Trazer ao menos uma pessoa para a Legião. É isso. Deixa eu traduzir isso para o Patrick, para ele entender. Patrick, I've already said that this was very enriching for us, was a pleasure, and it was very inspiring. And as you said, the Legion of Maria is a family, no matter where you are. So we feel very welcomed when we come to Ireland, and then when we go around the world and meet the Legionnaires, looks like we're at home. And then he was thanking you for your time and for your patience to be with us. And also Lisa said she was just emphasizing to recruit one person to the Legion of Mary. That's the least you can do. And Valdecere said you have to pray hard for Frank Duff, for thanking, like there's a Thanksgiving for the family we got in the Legion of Mary. That's it. Yeah. Because I think for the Centenary, I think the biggest gift we can give Our Lady for the Centenary would be to bring one person, each Legion to bring one other person into the Legion. And I think that would be an amazing gift for Our Lady. But just as well, I just want to say thank you for having me this evening. And technology has brought us all closer together, I suppose, as a Legion family. You know, it used to be the old way of communicating with each other used to be pen and paper, but now we have other means of communicating and bringing us closer together as one Legion family. Então, eu gostaria de agradecer por ter me convidado. Eu acredito que realmente recrutar uma pessoa para a Legião de Maria é o melhor presente que a gente pode dar para Nossa Senhora no Centenário da Legião. E as redes sociais nos trouxeram mais próximos, né? Antigamente tinha que se inscrever por carta, né? Só pelo papel, e agora a gente consegue ter outros meios de ficar mais próximos. Só a convite, né? Então, só um aviso, né? No próximo final de semana, nossa programação, nós teremos a Romaria nacional e virtual, né, ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, no sábado e domingo, nós teremos programação. A gente vai estar divulgando também através dos meios de comunicação e será transmitido pelo canal do YouTube do Senado de São Paulo. A gente agradece, né, mais uma vez a todos aqueles que acompanharam. Essa conversa ela está gravada, né? Então ela pode ser vista em outros momentos também. Mais uma vez, obrigada ao Patrick e à Felipe. Obrigado, Deus abençoe. Thank you very much, Patrick. Oi. God bless. Thank you for having me. Yeah. Thank you. God bless.